Bom, gente, então boa noite a todos aí oficialmente. Vamos estar dando início ao nosso estudo de hoje, continuando o estudo da Carta 9. Então, confirmando as páginas da leitura de hoje. Hoje serão das páginas 214 a 217 do PDF ou da 332 a 337 do livro. Tá? Então vamos começar com a nossa oração para a gente fazer nossa conexão com essa egrégora que está aqui presente. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar fundo para silenciar nossas mentes. E vamos começar a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que quando te peço para falar contigo, para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos e aos pouquinhos vamos voltando para a gente começar o nosso estudo de hoje. Hoje a leitura não é tão extensa, mesmo assim a gente vai dividir ela em 3 etapas, né? A primeira é bem curtinha, a última também é bem curtinha, a segunda é um pouquinho mais extensa, mas são trechos aí para a gente estar conversando. Podemos começar? Ok, Paty, ok. Betinha, Marcinha, tá na escuta, Betinha. Ok, Antônio, ok. Podemos começar então? Sim. Então vamos lá. Sim. Exercícios espirituais. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que se você seguir essas instruções, apenas ficará enraizado à dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade. Os níveis espirituais normais de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina, e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria... Oi? Oi, Antônio? Vocês estão me escutando? Antônio, eu acho que é a tua internet que está falhando dessa vez. Antônio? Eu acho que a internet Oi? não... Opa! Eu acho que é a tua internet que está falhando, Antônio. Oi?
Não, eu vou tentar sair e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo ouvir. Tá, Sim, eu vou tentar entrar de novo, tá bom? tá bom. Desculpa. Tá joia. Vai lá. Eu aguardo aqui, que a leitura é bem curtinha, a gente faz ela de novo. Meninas, estão comigo? Vamos ver se o Antônio vai entrar e sair. Bom, gente, vamos. Acho que é bom. Vou reiniciar a leitura. Ela é bem curtinha, mas ela traz uma mensagem bem profunda. Ah, o Antônio entrou com outro aqui. Antônio, você nem saiu e entrou. Opa, sim, Você nem saiu com o eu outro. entrei pelo mesmo. Não? Nossa, é engraçado. O Uai, outro mas Antônio como assim? tem o Antônio Zorzelli e o Antônio Lúcio agora. Ai, meu Deus do céu. Não, mas tá Vamos os bom. dois aqui. Se o outro responder, não sou eu, não. Tá jóia. É a mensagem do 3 de Alô? Atlas. Ah, agora saiu. O outro saiu agora. Saiu? Ah, é o delay. É o delay, exatamente. Estava com delay mesmo. É, Então vamos lá. Vamos recomeçar desculpa, então. viu, gente? Imagina, que isso. É leitura curtinha, então eu vou recomeçar ela. Exercícios espirituais. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que se você seguir essas instruções, apenas ficará enraizado à dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade, os níveis espirituais normais de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente, e isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à beira de um lago? Vá até o lago e beba um pouco da água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual. É o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. E essa primeira parte a gente já encerra agora. É uma parte curtinha, que é um capítulo curto que Cristo deixou pra gente, apenas para falar sobre os exercícios espirituais. Alguém quer fazer algum comentário dessa primeira parte? Mais uma vez, o Cristo nos convida à quietude, né, ao silêncio e a transcender a consciência, né, humana, né? É, a questão da meditação, né, a quietude e o silêncio interior, é, ele já nos mostrou que esse é o caminho, né, para nós conseguirmos transcender essa consciência. E, é claro, todos aqueles preceitos que ele nos deu no nosso encontro passado, que ele nos passou um manual, né, do bom proceder. A gente está sendo ensinado, agora precisamos colocar na nossa vida, né, colocar na prática todos esses valiosos ensinamentos dele, né. Ok, Antônio, gratidão pelo comentário, perfeito. Betinha, você ia falar alguma coisa também. Cristian,
Não, eu acho que não convém o que eu ia falar, não. Outra hora eu comento isso com você. Não quer comentar? Fica à vontade, Betinha. Não. Depois eu comento isso com você em particular. Tá, beleza. Pati, Marcinha, querem comentar alguma coisinha? Não, eu só constatei aqui, né, dessa parte que o Antônio falou, a hora que eu li de manhã, né, que somente a quietude e o silêncio, né, bate na tecla, né, que a meditação é o caminho, né, que a gente vai encontrar essa entrada da consciência divina. E eu achei legal isso, né, a gente está no caminho certo. Muito bom. Pati, quer falar alguma coisinha? Não, é isso mesmo, né, gente? Quietude é acalmar os pensamentos para a gente poder ouvir além da nossa própria consciência, porque a gente é tão agitado, né, que a gente acaba não se conectando com o plano superior e com nós mesmos, né? A gente não para. Se a gente tiver aquele momento de respirar, meditar, tudo fica muito mais, parece que as coisas ficam mais claras, né? É isso mesmo, é o caminho que Jesus ensinou, é perfeito. Muito bom. Beth, alguma coisinha? Há um tempinho atrás, eu vi, eu não vou me lembrar o nome da atriz, mas tem muitas pessoas, até vamos dizer assim, né, da televisão, da mídia, que tem se posicionado em relação, assim, ao pensamento positivo, ao poder da palavra, né? E para mim sempre foi meio estranho, sabe? Porque é bem isso mesmo, porque dá a impressão que é uma repetição de palavras, né? Mas que cai num vazio, né? Então eu acho que é um pouco disso, foi isso que Cristo falou ali, né? Que na verdade, às vezes a pessoa pensa que está ali seguindo uma pessoa, né? Seguindo um caminho, acreditando que aquilo realmente vai ser o caminho, e na verdade é só uma questão de situações dos humanos, né? Não espiritual, né? Sim. Perfeita a colocação, Betinha. É isso mesmo, é isso que Cristo deixa pra gente. Às vezes a gente o ato de imaginar, ele é muito bom para relaxar, ele é muito bom para, às vezes, para a gente entrar num estado mais de alfa, né? Mas o nosso grande transcender realmente vem na quietude, no silêncio, que é na meditação, da forma como ele nos ensinou a meditar, que é o que a gente vai conseguir buscar o nosso eu mais profundo aí, né? E vai conseguir nossa conexão realmente com essa consciência divina, né? E é isso. Então vamos dar sequência então para essa segunda parte. Alguém quer comentar alguma coisinha a mais ou podemos seguir? Então vamos lá. Que agora é um tema que mexe com sentimentos profundos. Então vamos lá. O racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente enraizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam a vida dessas pessoas progredirem, tornando-se inclusive personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas na Índia,
as distinções de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornam verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personagens que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação que o indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique de que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas, que aparentemente gozam de mais prestígio, ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica, existentes mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida, é alcançar a clara compreensão de que se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros e estranhos com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e a submissão aos seus estados e seus modos de vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade e de status mundial como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto até que você possa, com toda honestidade, dizer: Senhor, estou sinceramente feliz e contente com todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje eu estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças e talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica para com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Você também pode refletir a respeito do fato de que era inevitável, segundo as leis da existência, que aqueles que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos, voltariam em uma vida futura como membros das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Quando nascem nas raças negras, é mais do que provável que essas pessoas sejam vociferantes em suas exigências de igualdade e trato humanitário para com as pessoas negras. Tais pessoas podem inclusive ter sido seu bisavô ou o seu pai, e pode ser que você agora esteja se perguntando por que a vida tem tratado essas pobres almas assim tão mal. Por outro lado, as pessoas brancas que algemavam as pessoas negras e as mantinham em masmorras, atualmente podem ainda estar criando caos para outros, ocupando em todas as raças os segmentos da sociedade que se rebelam aos gritos contra o passado. Pode até ser um passado que eles mesmos ajudaram a criar. É um fato que as pessoas reencarnam em diferentes classes sociais e em diferentes raças, para que a alma possa aprender alguma lição valiosa em sua jornada rumo à consciência crística. Tenha em mente o princípio fundamental da existência. Você mesmo cria os seus amanhãs. Você também traz à existência qualquer coisa que necessite para a sua elevação, esteja você consciente disso ou não. Ao esforçar-se para conseguir melhorar suas condições de vida, está espontaneamente alcançando níveis superiores de consciência espiritual. Como já disse, a vontade divina é liberar toda a criação da tensão e, portanto, aquelas lições necessárias para elevá-lo em direção à consciência divina se manifestarão em sua experiência. Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem de sua alma através dos muitos séculos de existência terrena. Você não tem nenhum conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal a você ou aos seus antepassados. E você, que atualmente ocupa um corpo que carrega o poder e o privilégio,
considere as outras raças e seus problemas e reflita sobre o fato de que você pode, em uma vida futura, ocupar um corpo desfavorecido e vir a conhecer em primeira mão como é nascer com a sensação de ser um cidadão de segunda classe. Reflita também sobre as suas vidas passadas. Pondere o que você possa ter feito ou deixado de fazer para que se encontre na sua situação atual. A verdade sobre o racismo é esta: cada uma das entidades vivendo sob o sol descende da consciência divina de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Então, onde estão as diferenças? Elas surgem do desenvolvimento das espécies, da genética, do condicionamento, dos ensinamentos tradicionais, dos costumes, dos hábitos familiares e educacionais para relacionar-se com os outros e nas diferenças de padrões de pensamento. Não é a cor da pele que os divide. Uma criança pequena, de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão, será bem aceita no coração da maioria dos adultos. É a consciência que os divide, e que é sentida em cada nível do seu ser, pois todos vocês são, apesar de corpos materializados, formas de consciência expressando padrões de consciência e formas de consciência recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele ou aparência, e é a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais. Vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamentos mentais e emocionais estiverem em harmonia e quando os valores pelos quais escolherem viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue este momento, é inútil que as pessoas se aborreçam umas com as outras devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores, suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se, a fim de assemelhar-se com as pessoas dessa raça. As diferenças raciais então morrem de morte natural. Se você não está preparado para assumir a consciência da raça a qual deseja unir-se, então reconheça, aceite e respeite com amor as diferenças de consciência. Ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças. O mais importante de tudo: escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Trabalhe para abraçá-los e utilizá-los, e todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Então todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. E essa parte a gente vai encerrar aqui. Vou dar um minutinho para vocês, porque se a vibração está chegando em vocês como chegou aqui, foi muito forte. Tava difícil até para falar. A gente tem 8 minutinhos para terminar essa sala. Se alguém quiser começar a falar alguma coisa, pode começar, fique à vontade. Christian, realmente o que a gente sentiu a hora que quando leu esse capítulo foi muito forte. Eu confesso para você que quando eu li, eu me incomodei bastante com as palavras que Cristo colocou aqui em alguns parágrafos. Tudo bem que depois na frente talvez ele tenha explicado, ou então eu não entendi exatamente o que estava nesse parágrafo, né? Mas esse começo mesmo que ele fala que saiba que as conversas sobre racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas, rejeitadas. Então, isso aí mexeu muito comigo. Primeiro, porque eu sou branca. Então, eu não tenho como sentir o que um preto sente. Gostaria até que no grupo tivesse uma pessoa preta
para ele estar falando com mais conhecimento de causa do que uma pessoa branca como eu. Mas me incomodou muito esse parágrafo. Talvez eu não tenha interpretado ele da forma correta, você me corrija, mas assim, impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas, não sei. E devemos entender, e depois aqui mais na frente também, onde ele coloca que até que chegue esse momento é inútil que as pessoas se aborreçam uma com as outras devido a diferenças de raças. Elas são próprias da condição humana, tá? Mas eu li vários livros sobre racismo, né? Eu sei. Eu acho que é difícil para mim entender isso aqui. Eu nem vou falar mais nada porque eu quero ouvir, né, o que você e todo mundo quer falar. Mas foi uma coisa muito forte, realmente. Eu acho que talvez de todas as cartas, esse trecho para mim foi o que mais assim, Cristo, assim, não sei. Fiquei pensando, né, quem era o canal, em que ano que foi escrito, o que estava se passando naquela época. Mas eu não vou falar mais nada, porque eu estou com muitas dúvidas e aquela sensação também de desconforto ainda. Eu quero ouvir primeiro. Patrícia, Beth, Antônio. Então, assim, que eu achei também muito forte o texto, adorei. Eu acho que quando Cristo está falando aqui do racismo, ele não está falando só com relação à pele negra, ele fala aqui, né? E infelizmente isso é o nosso ego que está sempre falando mais alto, né? Somos espíritos que vivemos, a gente vive várias experiências. A gente não tem cor, não tem sexo, o espírito tem que viver algumas experiências. E eu acho que ele não está falando só da pele, ele fala aqui alguma coisa aqui, que não é só contra negros, né? Não são exclusivos de raças negras, né? Aqui está falando, devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Aí ele cita as castas da Índia, né? Mesmo na Europa, gente, Marcinha, quando a gente vai assim, os franceses não gostam dos belgas. Então isso assim, eu digo que sempre é o ego do ser humano, né? Eu lembro que uma vez eu tinha uma cliente. Foi muito engraçado. É que eu sou uma pessoa muito de boa, sabe? Eu levo tudo numa boa. E eu sou espanhola, eu sou descendente de espanhóis. Aí ela é uma cliente alemã. Ela não sabia, claro, da minha descendência, e ela começou a falar mal de espanhol, né? E ela falou com tanta raiva, eu detesto espanhol. E eu falei, assim. Aí eu falei, eu sou espanhola. Ela falou, mas eu não gosto dos espanhóis. As espanholas eu gosto. Eu falei, então tá tudo certo. Então, assim, o preconceito e o racismo ele não é só contra os negros, né? Como aqui está falando da Índia, existem castas que sofrem muito. Patrícia, eu entendi isso. É que assim, então, eu trouxe para a minha realidade, né? Assim, eu não vi lá na Europa, na Índia, eu trouxe assim, eu me incomodou na minha realidade, no Brasil, em Mogi Guaçu, e nas coisas que eu vejo assim aqui no Brasil. Eu até entendi essa parte, né? Mas eu acho que isso é o ego mesmo do ser humano que faz isso, né? Eu acho que quando a gente perceber que espiritualmente somos todos iguais. Sim, indo por esse lado, todas, né? Todas as vidas que a gente já teve, né? Mas, assim, mesmo assim eu ainda fiquei incomodada com essa leitura. Gente, a discussão está muito boa e nós vamos continuar. Mas falta 1 minuto para terminar a sala. Vamos abrir outra sala? Sim. Então vamos lá, vou pausar a gravação aqui e já estamos voltando. Pronto, podemos continuar. Patrícia e Marcinha estavam falando, podem continuar. É a Patrícia que estava falando. Eu tô ouvindo, Patrícia. A Marcinha também estava.
O racismo é uma coisa realmente que é um atraso da humanidade, né? Mas eu acho que é o ego da gente que fala mais alto sempre, né? A gente fica, sei, são construções, na verdade, como a gente estava falando, né? Nós somos espíritos e a gente já passou por tantas coisas diferentes, né? A gente já deve ter nascido em países diferentes, vivido em posições sociais diferentes. Então, o dia que o ser humano tiver essa consciência, acho que esse ciclo se quebra, né? Eu entendo que Cristo ele é muito profunda mesmo, né? A gente fala Antônio, Betinha, preciso ouvir outras opiniões aí. Antônio, Beth, fiquem à vontade. Betinha quer falar? Não, agora não. Antônio? Pois é. Eu acho que todo tipo de preconceito, ele tem sua origem lá atrás, sabe? E nessa questão do racismo, quando nós vivíamos em tribos, né? A gente defendia os nossos, né? Contra os outros, né? Que eram diferentes por participar de outra tribo, de outro clã, de outro, enfim. E se isso não se torna, né, um motivo de reflexão mesmo, se isso não é acompanhado de um esclarecimento, de uma busca de entendimento, né, a pessoa vai mudando de encarnação em encarnação e deixando esses resquícios, né, de que o outro é diferente, né. Se você olha, por exemplo, essa questão, isso é só para mulheres, ou não, isso é só para homens. Gente, isso mostra uma grande limitação das pessoas, porque qualquer um de nós aqui já encarnou em gêneros diferentes. Por quê? Porque nós estamos buscando com essas encarnações em gêneros diferentes equilibrar a nossa parte feminina e masculina, né? E da mesma forma o racismo, se a gente passa a entender que nós vivemos em regiões diferentes, já fizemos parte do grande clã e que a humanidade ela evolui como uma corrente, né? Os elos ligados, todas essas questões perdem o sentido, né? Todo esse posicionamento perde o sentido. Eu acho que Marcinha não deveria se preocupar com isso, porque ela não é uma pessoa que diferencia os outros pela cor, pelas características. Eu acho que o Cristo estava falando para aquelas pessoas que têm esse sentimento de uma forma a evitar o outro, né? Ou evitar o próximo, julgar o outro inferior porque é diferente geneticamente. Eu acho que o Cristo fala para essas pessoas, não para alguém como Marcinha que estuda, que busca entendimento, que tem uma energia tão boa, né, que busca a espiritualidade, que busca avançar enquanto está aqui no planeta. Não se encaixa. Você não tenha isso como algo que chega para você. Não, chega para as pessoas que ainda não acordaram e acham que o outro é diferente deles, né? A gente precisa entender que o outro, na verdade, é uma extensão de nós mesmos, O meu instrutor, ele fazia um exercício que eu quero até convidar vocês para fazer. Você estica o braço esquerdo assim, coloca a mão com os dedos para cima, como se você estivesse fazendo um sinal de pare para alguém. Aí, a sua mão direita, ela vem e cobre a base dos dedos. Então você coloca lá no nome lá, o dedo mindinho é aquele vizinho que você não gosta, dedo anelar é aquela pessoa, aquela prima chata sua. O dedo do meio aqui, o dedo médio, Antônio, é um chefe tua voz absurdo. ficou baixa, Antônio. Ficou? Então eu vou repetir. Agora melhorou. Olha só, você estica a mão, né, a mão esquerda, como se fosse fazer um sinal de pare para alguém. A sua mão direita, ela vem e cobre da base dos dedos para baixo. Você só vê a ponta dos dedos da mão esquerda.
Então ali você nomeia o dedo mindinho é uma pessoa, uma prima chata, o dedo anelar é um chefe abusivo, o dedo médio é um vizinho terrível e o dedo indicador é uma pessoa que você não gosta lá da sua comunidade, né? Então vocês estão ali, ó, tem aquelas 4 pessoas ali. Quando você retira a mão direita, você vê que todos têm a mesma base. Um é parte do outro, um é prolongamento do outro, porque eles estão todos baseados na mesma mão. É assim que a gente precisa pensar no próximo, né? Se a gente pensar como diferentes, como outras coisas, a gente vai ter esses pensamentos mesmo racistas, preconceituosos, essas coisas. Quando a gente entende que o outro é só um prolongamento da gente mesmo, a gente quer o bem dele, né? Acima de tudo. É assim que eu acho que deve ser mesmo. Muito bom, Antônio. Gratidão pela explicação, foi espetacular, adorei. Adorei. Obrigado, Christian. Imagina. Betinha, não quer falar nada ainda? Não, Christian. Eu acho que eu perdi um pedacinho da leitura e eu vou ficar só ouvindo mesmo. Tá. Bom, então, assim, o começo da carta, né, ele coloca o problema do racismo como um todo. É um problema, o Antônio mesmo falou, cada um defendia a sua tribo, é um problema de ego, né? E quando a gente abre para um contexto mundial, aqui no Brasil, eu vejo duas raças que foram muito subjugadas. Primeiro foram os índios, que hoje nem se fala mais, porque praticamente foram totalmente subjugados, né? E a raça negra, né? Quando que veio com a escravidão, tudo mais. Se a gente pegar os Estados Unidos, a gente pode falar que é a mesma coisa, né? São países que surgiram depois, já surgiram, nossa parte do continente americano como um todo era um continente que era totalmente dominado pelos índios e foram praticamente todos exterminados, né? E depois veio o comércio de escravos, né? Então acabou aqui gerando o principal preconceito que a gente vê são esses. Mas como Cristo fala que tem as castas nas Índias, e na Europa, quando a gente fala das minorias, teve uma guerra recente que foi dos sérvios e dos albaneses, né, que era a raça superior contra os albaneses, que eram consideradas raças inferiores. Tem a questão migratória das pessoas que vêm ali do Marrocos, ou que são refugiados, né, os refugiados indo para os países europeus e os preconceitos que eles sofrem ali, vários. Se a gente for para a Ásia, a origem das guerras ali dos chineses, dos coreanos, dos japoneses, mas é porque os japoneses sempre se acharam superiores a todos os demais, então teve os preconceitos com os chineses e com os coreanos, e por isso muitas guerras. Então tudo isso vem de... E quando Cristo fala que isso é um problema simples de ego, é exatamente isso. Por raças se considerarem superiores. E se a gente olhar a humanidade como um todo hoje em dia, a humanidade ela é escrava de algumas pessoas que se consideram superiores. Os dominadores do mundo fazem o que fazem porque eles se consideram superiores aos humanos. E por trás desses dominadores do mundo existem seres de outra dimensão, mas que são seres são seres de fora do planeta que tratam a humanidade como raça inferior, a humanidade como um todo. E tudo isso é o que Cristo coloca. Enquanto a humanidade, enquanto as pessoas não tiverem voltando para a humanidade, enquanto a humanidade não tiver a consciência de que todos são unos, o exemplo da mão do Antônio é perfeita. Quando se você pegar o mesmo exemplo do Antônio e colocar negro, branco, índio, amarelo, albanês, eu travei? Eu tô te ouvindo, Christian, muito bem. Tá. Travou também. então tá, só travou a minha câmera aqui, então, mas a minha voz saindo é o que importa. Então, se minha voz começar a falhar, vocês falam, tá?
Tá bom. Então, então se você pegar o exemplo do Antônio e colocar as raças, vocês vão ver que todos surgem da mesma unicidade, todos vêm do mesmo Criador, todos foram criados da mesma fonte. E quando Cristo fala que todos nós passamos por diversas experiências, e talvez a gente está aqui mostrando exatamente isso, tipo, nós estamos hoje, pessoas que hoje brigam, que estão hoje, por exemplo, na raça negra, e que brigam pelos seus direitos, talvez essa pessoa tenha sido da raça branca lá há um século atrás, e tenha sido aquele que maltratou os escravos. E por isso que hoje ele é tão nesse sentimento de liberdade da raça, né? Então, o que Cristo deixa aqui, a mensagem é exatamente essa. O que nós temos que fazer é trazer os nossos valores, os nossos ideais e praticar isso hoje como uma igualdade, pois todos somos unos, todos somos iguais. E é muito difícil, ele mesmo coloca aqui, se a gente não quiser entender esse conceito de igualdade, e ao mesmo tempo quando a gente está falando com pessoas que têm ainda essa dor do racismo muito forte, se a gente não consegue entrar numa igualdade para conversar com eles, é muito difícil a gente conseguir conviver com essas pessoas, porque vai ter sempre, parece que essa disputa, podemos dizer assim. Então, mas o que Cristo coloca é isso, todos somos unos na consciência crística. Então essa frase que ele coloca, eu vou ler esse parágrafo aqui, que está nas primeiras partes, que ele fala: portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto, até que você possa com toda a honestidade dizer: Senhor, estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje eu estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças e talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica para com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Essa frase é muito profunda, esse texto que ele coloca, que é um texto de reflexão para que a gente faça, e não adianta hoje a gente lamentar, assim como a nossa vida, não adianta a gente carregar culpa, carregar raiva, carregar mágoa, carregar tristeza. Tudo, se a gente parte do pressuposto de tudo é como é, com aceitação, com o perdão, aceitar e perdoar, porque a gente não sabe o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer em vidas passadas. Então, quando a gente coloca isso no coração, a gente se liberta completamente de tudo isso. E nós estamos num momento da humanidade que é exatamente isso. A gente vai ler o último parágrafo, e a última parte desse texto do racismo é exatamente o que ele quer para nós daqui para frente. Mas é isso, a gente tratar todos como igual. E quando a gente conseguir fazer isso de coração, e eu acredito que já está fazendo. A Marcinha citou inclusive pessoas que falaram sobre autores que escreveram sobre o racismo. A grande pergunta sobre esses autores essas pessoas estão falando do ego ou estão falando de uma consciência superior? Né? Então, muitas das coisas que são escritas hoje são escritas baseadas no ego, são escritas baseadas na dor. Muitas das coisas que são feitas hoje são feitas ainda baseadas nessa dor. E a gente sim tem que entender a dor de todo mundo que passou, mas entender a tratar todos como igual. E só quando a sociedade entender tudo isso, que todos são iguais, e a verdadeira oportunidade vier como um igual para todos, é que isso vai começar a ser libertador para toda a raça humana. Tá? Independente de quem a gente é, porque como Cristo fala aqui,
tem um trecho que ele fala aqui, não é a cor da pele que os divida, não é a cor da pele que os divide. Ele fala depois, vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamentos mentais e emocionais estiverem em harmonia e quando os valores pelos quais escolherem viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue este momento, é inútil que as pessoas se aborreçam uma com as outras devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana, porque elas são próprias do ego. E infelizmente, o ego faz parte de todos nós, mas enquanto o ego dominar a raça humana, ainda vão ter esses problemas de um jeito ou de outro. Mas eu, graças a Deus, acredito que isso está tudo terminando. Pode falar, Marcinha. Eu entendi, sabe, assim, o que você expôs, a Paty, também eu concordo, eu sou uma pessoa que eu acho, eu sempre agi sem preconceito nenhum, né, desde criança, desde adolescente, né, eu não tenho problema com raça nenhuma, tanto é que na minha família tem também, meu irmão casou com uma preta, eu tenho um sobrinho preto, que não faço distinção nenhuma. Mas você lê um parágrafo e depois um outro, que beleza, eu só vou aqui, o que eu acho que eu estou vendo não no todo. Então, isso que está dificultando para mim entender. Por exemplo, uma criança pequena de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão, será bem aceita no coração da maioria dos adultos. Não sei se é da maioria, porque como eu acho que existe muito racista, né? E outra coisa, esse parágrafo, supondo que eu seja uma pessoa preta. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, então eu sou preta, eu quero ser aceita pela raça branca. Tem que mudar seus valores, suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se a fim de assemelhar-se com as pessoas. Por que eu teria que me assemelhar? Então, aí eu já acho que a pessoa preta ela já se sentiria inferior nesse parágrafo, entendeu? Então, assim, nesse contexto que eu desculpa estar falando besteira, mas é que como você, né, a gente aqui está aprendendo, então eu preciso falar. Assim, nesse parágrafo, se eu me ver como uma pessoa preta, é meio complicado para mim ter que mudar os meus valores, as minhas percepções para semelhar a uma outra raça. Não sei. Assim, nesse ponto, porque eu sou muito defensora né? Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Eu sou muito. Eu pauto muito nessa. Sou ainda, talvez o meu ego ainda assim, porque eu acho que eles sofrem racismo, as pessoas sofrem racismo, sofrem muito. Então, assim, só esse parágrafo aí. Mas eu entendi, tá, Christian, o que você disse com relação à nossa percepção, né, das raças, eu entendi, né? Mas eu tava lendo ali como se eu fosse uma pessoa, sei lá, preta ou japonesa ou de casta inferior na Índia, né? Que aquele parágrafo também não me desceu legal, não. Aí, mais uma vez, entra o exercício da compaixão, Marcinha, e não da empatia. Quando a gente entra na compaixão e a gente compreende os valores, porque assim, existem as diferenças dos dois lados. O preconceito ele não é de uma mão só, ele é das duas mãos. Existe uma raça que foi dominante? Sim. Mas o preconceito hoje é das duas raças. Tá? Uma por se sentir inferiorizada e a outra que se sente superior. Quando você baixa isso e se coloca num fator de compaixão e compreende que todos são iguais, você consegue ter essa convivência, você consegue ter tudo isso. Né? Então, hoje é muito comum a gente ver casamentos, a gente vê convivência de tudo isso. E quando a gente entra nisso, e a gente não pode comprar onda nem do racismo, nem do antirracismo. Porque enquanto existir o racismo e o antirracismo,
vai ter competição e o ego predomina. Porque o antirracismo, quando a gente fala em antirracismo, a gente já está sendo racista. Isso só vai acabar quando os dois se colocarem numa situação iguais. Os dois. Tanto um baixar porque não é superior e o outro subir porque não é inferior. Então, essa convivência só vai surgir em mútua, numa harmonia completa, quando isso não existir. Quando eu olhar para o outro, independente da cor da pele, independente da origem religiosa, por exemplo, tem muito preconceito com judeu, com árabe, isso até aqui no Brasil, por causa das religiões. Né? Tem muita gente que vê um árabe e já acha que é terrorista em alguns lugares. E não é assim, entendeu? A gente sabe que não é assim. Então, por que existe a guerra lá em Israel e Palestina? Porque um se julga superior e quer subjugar o outro. E todas as guerras, elas vêm... Por que existe a guerra entre os russos e os ucranianos? Porque um se julga superior e quer subjugar o outro. Então, enquanto eles não se colocarem como igual, as guerras vão continuar. Tá? Então, isso é como um todo. A sociedade... quer a gente queira aceitar isso, a gente vai entender isso ou não, isso é mais uma forma de criar conflitos na humanidade. Assim como a religião, também os preconceitos raciais, assim como a homofobia, como os movimentos LGBT, que são de uma minoria também. Enquanto isso não acabar e se colocarem todos como iguais, que cada um pode ter as preferências que quiser, mas todos têm o direito à mesma educação, todos têm o direito à mesma todos têm que ter direito a tudo igual. Eu ia falar de educação e não está me vindo as palavras aqui, mas enquanto a gente não entender exatamente tudo isso, não vai ter. Por exemplo, quando eu era jovem, eu tentei ser jogador de futebol e era eu e mais um, que eram os dois loirinhos, digamos assim, de todo aquele ambiente. Então ali a gente era o alemão, né? Daquela turma, né? Que era como até às vezes chamavam a gente. Mas ali era como se assim, tipo, e você vê isso no mundo, quem frequenta o futebol principalmente, é um preconceito às avessas, né, de tudo isso, que o branco é mais duro, que o branco é tudo isso. Mas é nesse ponto que você tem que desenvolver uma igualdade. Hoje já é muito mais uniforme tudo isso. E eu acredito que a humanidade, em todos os aspectos da sociedade, vai caminhar para tudo isso. Quanto mais olhos a gente colocar, quanto mais atenção a gente colocar no problema, menos atenção a gente vai colocar na solução de tudo isso. E a solução é a igualdade, a solução é convivência, a solução está no coração, a solução está na fraternidade como um todo, como um conceito. Né? Então Cristo ele coloca muito isso, ele abre falando que é um problema de ego e realmente pode chocar quando ele faz a abertura aqui, e talvez não seja à toa que essa seja o penúltimo tema das cartas, né? O último é reencarnação, que para os cristãos isso é um tabu, né? Quando fala em reencarnação, é o último tema que a gente vai falar semana que vem. Mas não é à toa, acho que ele deixa aqui, porque acredito que a gente já criou uma consciência de igualdade muito forte para entender muito isso. Né? E ele coloca aqui que ele fala que isso é uma besteira tão grande, porque se a gente entendeu todo esse conceito, todos nós, assim, e aí é onde a gente começa a ter a compaixão e um pouco de entendimento. Talvez essas pessoas que estão mais vociferantes, como ele mesmo usa esse termo, para defender uma raça ou para defender outra raça, é porque essa mesma pessoa foi lá, talvez essa pessoa fez um caos tão grande em vidas passadas, que está vindo aqui exatamente para sentir na pele o que é sentir nascer numa raça julgada ainda como inferior. Talvez ele foi tão senhor e criou tantos problemas para essa mesma raça lá no passado, que hoje ele está vindo aqui pela lei de causa e efeito, para
para passar por tudo isso, para dar valor para tudo isso, para que ele possa reconhecer os dois lados, reconhecer o passado, e reconhecer que tudo está certo como está, que tudo teve que acontecer desse jeito para que a humanidade pudesse acordar, para que a humanidade pudesse acontecer nesse contexto. Então esse é o ponto da gente entender com compaixão que todos somos um, né? O exemplo da mão do Antônio eu achei perfeito. O Antônio usou de vizinho, de primo, de pessoas tal, mas a gente pode pôr um de cada raça na mão e colocar mesmo que todos são a mesma parte do todo, né? Todos são da mesma parte do todo. Então, esse é um ponto muito bacana. Tem um filme muito bacana que que Deus é uma mulher negra. Que ela vem como uma mulher negra. Esqueci o nome do filme agora. A Cabana? Oi? A Cabana. A Cabana, exatamente. Deus vem como uma mulher negra, ou seja, a mulher que foi a raça subjugada, o negro que foi a raça subjugada, e ele vem para mostrar que todo mundo é igual. E qual que é o problema? Ele assume a imagem que ele quer e todos são iguais, né? Então, me fugiu o nome até o nome da autora, ela é não sei o que, o Whooper, né? Que ela é muito divertida, aquela mulher. Coloca de uma forma muito isso, que é exatamente a gente tem que voltar para essa raiz de entender que todos somos um, e isso é o que vai fazer a humanidade surgir de uma forma completamente diferente, né? Então é isso que me veio, e meu coração está acalmando agora. Alguém quer falar alguma coisa? O Christian, quando você lê o texto, esse texto é muito forte, né? Sim, mas tem uma frase aqui que eu acho que resume muito, e como você falou, são processos evolutivos, né? A gente tem que deixar, é o ego da gente que está sempre falando mais alto, mas tem uma frase que Cristo fala assim: portanto, que eu acho que essa é a solução, tá? Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem da sua alma através dos muitos séculos de existência terrena. Você não tem conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal a você ou aos seus antepassados. Então é o perdão, gente, é a solução para tudo. Perdão é a solução para todos os problemas. E quando a gente olhar o outro, como o Antônio falou, somos todos um. A gente está passando por experiências. E assim, é ação e reação, como o Christian falou. Às vezes alguma coisa que a pessoa está passando é algo que ela tem que aprender. E enquanto a gente não aprender a perdoar, a gente não vai sair desse ciclo. Não é verdade? E essa frase é outra frase que eu acho que eu quero fazer um quadrinho, tá, Christian? Mais uma perfeita. Linda, perfeita. E o que resume o texto é esse: a verdade sobre o racismo é esta: cada uma das entidades vivendo sob o sol descende da consciência divina de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Antônio, Beth, Marcinha. Eu quero. Pode falar. Quero pedir para a Patrícia ler de novo essa frase aí que ela leu. Pode ser? Claro, peraí, deixa eu... Aqui. Por favor. Claro. Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem da sua alma através de muitos séculos de existência terrena. Você não tem nenhum conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal a você ou aos seus antepassados. Puxa vida, obrigado, Patrícia, por repetir. Bonita, né? Demais. Eu creio que se eu esquecer
todas as leituras do livro. Se eu esquecer todas as cartas, mas eu guardar essa frase, eu já terei dado um passo muito grande se eu colocar em prática, né? Sim, perfeito. Betinha, Obrigado, quer falar alguma Patrícia. Quer falar mais coisa, Antônio? Pode falar, desculpa. Não, só eu estava agradecendo a Patrícia pela gentileza de ler novamente. Obrigado. Gratidão, gratidão. E Imagina, Betinha, quer amigo. colocar alguma coisinha? Eu achei bem interessante essa frase que a Patrícia colocou, né? E essa questão do perdão, né? Realmente, eu acho que a questão do perdão, ela é fundamental na nossa vida, né? Na nossa evolução. Porque, nossa, foi muito, muito interessante, né? Realmente, às vezes, hoje, a gente pode achar que a gente está num patamar melhor, que tem pessoas no nosso caminho que às vezes está ali nos atrapalhando ou de alguma forma causando algum desconforto, algum mal e julgando essa pessoa, né? Mas a gente, nesse momento, a gente realmente não tem assim a lembrança de tudo que a gente já foi, de tudo que a gente já fez, né? E nesse momento, às vezes, a gente pode estar ali, né? Julgando alguém. E realmente é só o perdão para fazer com que a gente entre num caminho melhor, né? Sem a gente vai estar sempre patinando. Muito bom, Betinha, muito bom. Gratidão, gratidão por compartilhar. E eu queria, para a gente poder encerrar esse trecho, tem a última parte. E essa parte eu vou pedir para que vocês podem acompanhar lendo quem quiser, mas se fechar os olhos e deixar essa parte entrar no coração de vocês, ela é muito forte. Para a gente encerrar essa parte do racismo. Posso ler? Sim. Então vamos lá. Quando essas cartas tiverem sido distribuídas no mundo inteiro e grupo de pessoas se reunirem para viver segundo as leis espirituais da existência, tais grupos perceberão que estão vivendo vidas harmoniosamente protegidas, ainda que possa existir o caos ao redor deles. Por toda parte, aqueles que se reunirem para aprender como entrar e viver na totalidade do ser, a que chamei de o reino dos céus há 2000 anos, descobrirão sem dúvida que suas circunstâncias de vida mudarão. Encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, agradecerem sinceramente de todo o coração e a elevarem suas mentes em louvor daquele que lhe deu o ser. Meditem juntos para que através de suas mentes atraiam a consciência divina à consciência mundial, a fim de que a natureza do divino possa, cada vez mais, impregnar a natureza da psique mundial com o seu próprio amor transcendente. Esses grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias mentais ao redor. Eu gostaria que recordassem que o mundo não estava numa situação tão perigosa quando as igrejas em todo o planeta se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Vocês construirão uma forte compreensão da consciência divina universalmente presente. Sua universalidade e a extensão de sua criatividade estarão cada vez mais firmemente enraizadas em suas mentes por meio do louvor sincero. No silêncio e na quietude, vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e de seus corações. E assim, pouco a pouco, vocês serão unificados e a consciência divina se apossará cada vez mais do mundo, tal como era a sua primeira intenção. E aí a gente encerra o trecho de hoje.
Quem gostaria de comentar sobre esse último trecho ou de qualquer parte anterior, fiquem à vontade que a gente encerrou a leitura de hoje. Ô, Christian, para mim veio uma pergunta, na verdade, né? Pode Por perguntar. que será que menciona o domingo? Ele usa o domingo como... Ele deu o exemplo do domingo porque o domingo, na criação, o domingo foi o 7º dia, né? O dia do descanso, né? E aí ele usa esse exemplo, que era o exemplo que as igrejas usavam tudo isso. Eu me fiz essa mesma pergunta quando a gente começou a fazer os estudos na segunda-feira, né? Mas me foi falado para continuar, foi visto para continuar na segunda-feira. Né? Então, mas ele usou o domingo aqui como exemplo. Eu acho que ele quis usar, assim, eu acho que assim, ele usou o domingo, mas eu acredito que se a gente usar um dia da semana, como acho que a gente faz aqui para estudar as cartas, para agradecer, e se a gente pegar no final, nessa leitura foi a primeira vez que eu li e que eu compreendi o que a gente faz aqui no final das cartas, da leitura do dia. E a gente faz exatamente isso, a gente faz uma meditação pequena de 3, 4, 5 minutos de silêncio para que a consciência crística chegue em todo o planeta. Então o que a gente faz aqui hoje, eu já acredito que seja um pouco sobre isso, né? A gente vem para compreender os ensinamentos de Cristo e para pedir que a consciência crística entre em nossa mente, que isso a gente deve fazer todas as vezes na nossa meditação. E aqui a gente faz para que no final, para que como egrégora, para que a consciência crística entre na consciência de toda a humanidade, né? Então, isso aqui só reforça tudo que a gente vem fazendo. Então, o domingo eu acredito que seja uma força de expressão, porque eu não acredito que haja um dia certo para a gente se reunir, agradecer e emanar toda essa energia, né? Eu penso que no domingo a família está junto, né? Sim. O pai não foi trabalhar, a mãe não foi trabalhar, tá todo mundo juntinho ali, ó. Então facilita muito, né? Sim. Que as pessoas comunguem. Não que eu considere que essas questões de trabalho com energia e vibração, elas precisem ser feitas no mesmo tempo, porque as nossas orações, elas não obedecem essa questão de espaço-tempo, né? Mas, olhando por essa ótica, no domingo é um dia festivo, né? É um dia que a família está junto, que recebe mais gente. Seria, sem dúvida, um dia mais apropriado para que mais pessoas pudessem participar da família, né? E se for pegar a história da humanidade, como o Cristo fala aqui, né? Domingo se configurou como o dia que as famílias iam às igrejas, né? Sim. E é por isso, o domingo é o dia que a família está junto, né? Sim. É o dia que a família celebra. A gente não tem o hábito de falar, nossa, isso tá bom como um almoço de domingo, né? Com a família e tal. O domingo tem essa característica, é um dia diferente, por isso talvez seja ideal para a gente fazer essas conexões, né? Com a fonte criadora mesmo. Perfeito, perfeita colocação, Antônio. Mais alguma questão para colocar? O que vocês acharam desse último trechinho? Patrícia, vou passar um por um, a gente tem aí 20 minutinhos para a gente poder partir para os nossos encerramentos. Então, Patrícia, pode falar se é a primeira que aparece para mim aqui. Olha, gente, acho que foi tudo. Essa carta é muito forte mesmo, né? É muito. Eu fechei o olho, como você falou, e eu meio que viajei. Parece que eu saí aqui do quarto e fui para longe. E segunda-feira, é engraçado que esse meu dia que Jesus fala no domingo, o meu dia é segunda-feira mesmo, porque eu já venho. É o dia que eu vou pro curso, né? Que eu participo do Aprendiz do Evangelho, então eu vou para a casa espírita, passo a tarde lá,
E aí eu chego aqui correndo e eu como alguma coisa e já venho para Cartas de Cristo. Então eu falo que a segunda-feira é de Cristo, né? A minha Que segunda. legal. Muito bom. A minha segunda é o dia que, assim, eu acho que deveria ser quase todos os dias. Aliás, a gente se liga, né? A gente tem que se ligar com o divino todos os dias, né? Mas é o dia que eu me dedico muito. Então, assim, de manhã eu acordo quase que o dia inteiro para isso. Às vezes eu acabo separando algum material de manhã, acabo lendo um texto e nós estamos fazendo um estudo lá no Aprendizes, Antônio. Nós entramos no Miramês, naquele livro Ó, Francisco de Assis, do Miramês. que ótimo! Excelente livro. Muito bom. Então, Muito a gente bom. já tá indo para o terceiro capítulo, nós estamos estudando esse livro, que até Ó, que hoje lindo. é lindo, é um livro maravilhoso, vale muito a Maravilhoso. pena, muito a pena. Então, assim, o meu domingo é a segunda, Hum, é o dia que eu me dedico mesmo a isso, assim. E aí apareceu as Cartas de Cristo, né? E não à toa foi na minha segunda-feira também, né? Então, Eba! Que é bom. perfeito. Muito bom. É muito boa. A minha segunda-feira, então a minha semana começa eu já recarregando todas as minhas energias. E aí Isso fica aí. ótimo até o final da semana. Oh, maravilha, hein? E aí eu Que não coisa vejo a hora de boa. chegar segunda-feira. Todo mundo fala, segunda-feira. Eu falo, que bom que é segunda-feira, Adoro. gente. Ai, adoro segunda-feira. Muito bom, Paty. Gratidão aí por compartilhar. Eu que agradeço. Marcinha, Eu já. O domingo para mim é o dia ideal também. Eu já fui em vários dias diferentes na minha vida toda assim, mas para mim o domingo, por exemplo, de manhã, que é onde eu estou atualmente, faz acho, quase uns 2 anos, indo na casa espírita de domingo de manhã. Então, para mim, eu sinto falta quando eu não vou, e é um dia que parece que eu acordo com aquela sensação, não, preciso ir, preciso me reconectar, né? Claro que a gente se conecta com Cristo em qualquer lugar, mas a gente sente, né, quando está junto, mais facilidade. E eu começo meu domingo preparando para a segunda também, porque eu adoro segunda-feira e adoro o nosso grupo na segunda-feira. Então, tem domingo de manhã que eu vou, à tarde, aquela muvuca de parente, à noite eu já começo a me conectar com a segunda-feira, né? E para mim tem sido muito bom, né? Essa segunda-feira, né? Essa última parte também, de novo, né? Esse último parágrafo aqui, né? É maravilhoso, né? No silêncio e na quietude vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e seus corações. E assim, pouco a pouco, vocês terão unificado a consciência divina, se apossará cada vez mais do mundo, tal como era a sua primeira intenção. Esse aqui também foi muito forte, mas um forte bom, né? Aqueceu o coração, né? Ler essa parte. E é isso, pessoal. gratidão, Marcinha. Obrigado, obrigado. Antônio, meu amigo. Pois é, rapaz, a gente não sabe que parte a gente se encanta mais com esses ensinamentos, né? Cada hora que a gente tem uma leitura, a gente se impressiona mais com os ensinamentos. Eu desejo que esse livro chegue a todo mundo, sabe? Porque é maravilhoso, né? Os ensinamentos que ele passa para nós aí. Eu acho que hoje eu já falei muito, né? Eu comecei a falar antes do grupo começar, depois engatei a terceira marcha ali, ó, fui falando. Nossa, não, eu falei muito, falei muito. Eu queria perguntar uma coisa para Patrícia aqui, pode? Fica à vontade. Patrícia, Oi, amigo. você já acabou de ler aquele livro lá do Francisco? Sim, eu li É. inteiro já. Uhum. Maravilha, ótimo. Depois eu vou ligar para você para a gente conversar a respeito.
dele, tá bom? Ai, vai ser ótimo. Muito bom. Obrigado. Eu que Bom, agradeço. muito bom. Obrigado, gente. Desculpa eu me alongar tanto nas falas, viu? Perdoa. Imagina, nunca se alonga, Antônio, é sempre o Imagina. necessário. Mineiro Eu é acho que a assim, gente tem que abrir mais uma sala, Antônio, para você falar bastante. Oba! A gente podia abrir uma sala do dia inteiro, né? Aí ia ser ideal. Oba! Gratidão, Antônio. Betinha, Não, Cristo, não tenho nada a colocar, não. Foi, assim, muito importante tudo isso que a gente pôde discutir hoje. Muito bom. senti a Betinha bem mexida hoje, Betinha. Sim. Sim, bastante. Muito bom. Bom, gente, o que eu vou pedir, a semana que vem vai ser nosso último dia, né? Desse grupo, do segundo. Parece que é o último dia que a gente não vai se encontrar nunca mais, né? Mas é o último dia do segundo grupo de estudo. E que a gente vai conversar bastante, né? Tem uma pequena leitura de uma página praticamente só sobre reencarnação e depois a gente vai conversar bastante. E aí a gente vai até se encontrar mais, porque vai abrir o estudo do segundo livro, vai ter mesmo. o terceiro grupo de estudo do primeiro livro, então a gente vai acabar se encontrando até mais. Ô, Christian, mas eu acho que eu não vou pro terceiro grupo, não. Eu vou ficar de recuperação aqui nesses dois aqui, viu? Ah, é? É. Então, Posso falar um negócio? Posso falar uma coisa antes da gente terminar? Pode. A recuperação é no terceiro grupo, Antônio, porque a gente começa isso de mesmo. novo, né? Vai fazer a mesma aula. Eu não posso tomar bomba, né? Aí fica feio demais. Aqui, eu queria falar uma coisa aqui que eu prometo que vai ser a última fala minha hoje. Eu queria falar para vocês aqui, minhas irmãs, meu irmão, que nós não estamos vivendo tempos normais, né? Então que a gente cuide melhor, né, das nossas conexões, que a gente utilize todos esses ensinamentos que o Cristo nos deu, né, para que a gente possa criar uma vibração muito forte, positiva, elevada, né, para contribuir de alguma forma com todo esse processo que a gente está vivendo aqui nesse mundo. E que a gente, ao meditar, que a gente, finalizando a meditação, que a gente tente ficar naquele estado de energia mais elevada pelo máximo de tempo que a gente conseguir, porque isso muda o ambiente onde quer que a gente vá, sabe? Isso é muito importante nesses tempos. É isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo tanto de coisa que eu aprendi com vocês hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Gente, vamos fazer a nossa meditação então, para que a consciência crística, para atrair para todas as mentes aí, para que a consciência divina atinja aí a consciência mundial, para que a gente envie luz, envie amor, envie o que a gente quiser enviar aí para todos os lugares, para todo o planeta, para todos os seres, para todos, para que cada vez mais o nosso planeta se eleve e que nessa fase que a gente está passando aqui, mais e mais pessoas despertem, mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, mais e mais pessoas atinjam aí comece esse processo de iluminação, né, que eu falo que todos nós já iniciamos esse processo, e é uma jornada longa, uma jornada linda, jornada de volta para casa, e é muito legal saber para onde nós estamos indo, né, para saber o caminho que a gente está indo, né, que já sabemos aonde viemos, já sabemos quem nós somos e agora sabemos para onde estamos indo e vamos continuar o nosso caminho. Vamos lá? Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo para silenciar nossos pensamentos. Cada um na sua energia, na sua oração, vamos enviar aí amor, enviar luz para todas, para que a consciência crística atinja toda a consciência mundial, para mais e mais pessoas, mais e mais seres, todos os reinos sejam atingidos por toda essa
consciência maravilhosa. Vamos lá. Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos.
E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. E é isso, gente. Todos de volta. Marcinha de volta. Betinha de volta. Patrícia, Antônio. Sim. E é isso, gente. Então, uma ótima semana a todos. Não vamos deixar Obrigado. aquele grupo tão quietinho como foi essa semana, hein? Essa semana o grupo ficou muito quietinho, hein? Gente, muito obrigado, viu, por tudo, por mais esse encontro maravilhoso. Obrigado, Christian. E Obrigado, que todos pessoal. tenham uma Boa ótima noite. semana, viu? Obrigado a você, Obrigada, Antônio. gente. Obrigado Boa a noite. todos, Marcinha, Paty, Beth. Uma ótima semana para vocês também. Valeu, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Foi muito interessante a